Olá, muito boa noite para você. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, 25 de junho. E mais uma vez, como sempre, sob a indispensável proteção de Deus, o nosso Fala Baixada de hoje está no ar. Um programa super interessante e especial também, porque nós vamos conversar com Zaqueu Teixeira, pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados, aqui na nossa Baixada Fluminense. Antes, porém, eu recebi uma denúncia, aliás, duas denúncias. Um morador de Belfor Roxo e uma moradora de Mesquita, da nossa querida Mesquita. O Wellington de Belfor Roxo diz o seguinte: queria fazer uma denúncia sobre a cesta básica que o governador Wilson Witzel mandou para o CIEP 112, em Andrade Araújo. Foi entregue no dia 23 de junho, agora. Após 3 meses de pandemia, eu quero saber o que houve. Se o governador e o secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes, mandaram essa cesta pequena assim mesmo, ou se a diretora da unidade desviou alimentos. Conto com vocês, sei que você fala, Mauro, sei que você joga no ar e denuncia. Ô Wellington, muitíssimo obrigado pela sua denúncia, pelo seu encaminhamento e também pela sua qualificada audiência, viu? Muito obrigado, Wellington. Um abraço para você e para o povão também de Belfor Roxo. A Carla Vanessa mora na Chatuba, na nossa querida Mesquita, tem um filho matriculado no Colégio Estadual Pierre Planchet. Não só escreveu, mas gravou um vídeo, colocou nas redes sociais e mandou para a gente também. Vou aproveitar a presença aqui do Zaqueu com a gente e pedir, viu, Zaqueu, para você dar uma olhada, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho no nosso bate-papo. Mas põe na tela a denúncia da Carla Vanessa. Gente, boa tarde. Vim aqui hoje para mostrar para vocês a cesta básica que o governo estadual, que o Estado está dando para as crianças, para os estudantes da rede estadual, que no caso é do colégio do meu filho, tá? Pierre Planchet. Olha a cesta básica que eles estão dando. E é a primeira cesta que sai hoje. Ó, olha a cesta que eles estão dando para os alunos. É isso aqui, ó. Essa aqui é a cesta. Ó, nozinho, um saquinho. Tá, deixa eu tirar minha plantinha aqui da frente que ela tá tampando um pouco a visão. Aqui, ó. Uma latinha de sardinha. Um miojo da marca o quê? Pajuçara, nem conheço, nunca ouvi falar. Um pacotinho de meio quilo de macarrão. Tá aqui, tá, gente? Tô botando aqui. 1 quilinho de arroz, tá? O arroz eu conheço a marca, Com Brasil. Tá aqui, 1 quilinho de arroz. Ó, fubá. Outro fubá, porque a gente vive de angu, né? Nem cachorro mais tá comendo só angu, né? Uma massinha de tomate. Nunca ouvi também essa marca aqui. Nunca ouvi, tá cheia de poeira. Toda cheia de poeira. Agora o feijão, gente, feijão é splash. Olha o feijão. Aquele feijão bandinha. Parece que foi amassado no pé, entendeu? Pra dar pro povo. Aqui, esse é o feijão que o Estado está dando, né? Para as escolas estaduais fazer a distribuição. Ó, essa é a cesta básica deles. Aí eu te pergunto, seus filhos da... Cadê o dinheiro que vocês roubam a beça? O filho de vocês estão comendo angu? Eu quero saber se os filhos de vocês estão comendo só angu. Angu com bofe, angu com carne moída, estão comendo? Eu tô querendo saber disso. Vocês são uma cambada de filhos das... Vocês foram cuspidos, seus vermes nojentos. Mas vocês vão cair, sabe por causa de quê? Porque isso que vocês fazem com o povo não é de Deus, não. Vocês dão feijão bandinha pros outros. Isso aqui, até os meninos da Central não tá aceitando mais isso. Você chega aqui, você até apanha. 1 quilo de arroz, você vive o mês todo com 1 quilo de arroz. Vocês são um esculacho, vocês são a vergonha do nosso país. Joga toalha, gente. Joga toalha, governantes. Quem são vocês?
10 são vocês na cesta básica. Nem a latinha de sardinha vocês são na cesta básica, hein? Que dirá um feijão bandinho, hein? Vocês são nojentos, uma roubalheira, mais de 1 bilhão aí, ó. De vergonha de vocês roubando dos cofres públicos, com negócio de respirador, com licitação, irregulares. E vocês dão isso aqui pro povo. Nós não somos mendigo, não. Nossos filhos não são cachorro, não. Tá? Pega a visão, entendeu? E o que depender de mim, eu vou botar a boca no trombone. Viu a revolta, gente? Isso é uma mãe que tem um filho numa escola pública e desgraçadamente precisa da ajuda do governo do estado, mais propriamente dito, mais apropriadamente da Secretaria de Estado de Educação do secretário Pedro Fernandes, aquele que gosta de dar entrevista, que não sei o quê, que não sei o quê. Tem que explicar isso. Precisa explicar isso. Mas não é para mim não, tá? Explicar para a população, explicar para o governador Wilson Witzel e explicar principalmente para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio, para a Controladoria Geral da União, isso é dinheiro da União, hein? Para o Ministério Público Federal e Estadual, para o Tribunal de Contas do Estado, tem que explicar. Esse Pedro Fernandes tem que explicar essa desgraceira que está mandando para a casa das pessoas e se apresentando como bom moço. Quem são os fornecedores, como é que licitou, quanto custou cada bosta desse que ele estava entregando para as crianças, né? A mãe revoltada falou direito, falou certo. Eu quero agradecer muito. Como é o nome da moça, ô Gustavo? Como é o nome da mãe? Hein? Dona Carla Vanessa. Carla Vanessa, muitíssimo obrigado. Você representa o que há de melhor da nossa gente. O povão que hoje está sofrendo graças à irresponsabilidade de muitos que estão no poder fazendo lambança. Vamos ao nosso intervalo, rapidinho a gente volta porque tem um papo longo com Zaqueu. É daqui a pouco, rapidinho, depois do nosso intervalo. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos de volta com o nosso Fala Baixada. Agora sim, vamos conversar com o pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados, Zaqueu Teixeira. Eu quero muito agradecer a tua presença aqui no nosso Fala Baixada. Estamos fazendo uma série de entrevistas com pré-candidatos a prefeitos, com pré-candidatos a vereadores também, a vice-prefeitos. É muito importante, eu digo sempre que é muito importante o eleitor saber conhecer quem são os vice-prefeitos, que vão conduzir os próximos 4 anos da nossa cidade, do Brasil inteiro. Então, quando nós fizemos o convite, você imediatamente aceitou. Eu agradeço muito a sua presença aqui no nosso Fala Baixada, viu? Ô Mauro, é um prazer e uma honra estar aqui com você, para que a gente possa discutir a cidade de Queimados, estar aqui com você, todas aquelas pessoas que te assistem, são seus, né, fiéis seguidores, e para que a gente possa esclarecer, colocar tudo em pratos limpos, porque transparência é a melhor coisa que existe. Muito bem, vamos começar comentando essas imagens que nós assistimos juntos aqui. É um absurdo, de uma né, mãe Mauro? desesperada com um filho numa rede estadual de ensino, apontando diretamente as falhas do governo do estado, representado aí pelo secretário de Estado de Educação, Pedro Fernandes. A gente vê um absurdo, né, você permitir que seja fornecido uma cesta com essa composição desta forma. Eu vejo o seguinte, o Rogério Lisboa, em Nova Iguaçu, ele licitou a cesta. Quando ele viu a empresa que ganhou e estava envolvida aí na Lava Jato, o que ele fez? Não homologou a licitação, foi no Banco do Brasil e fez uma parceria para entregar um cartão com o valor da cesta. A pessoa vai comprar o que ela entender necessária. Eu vejo que ali foi a melhor solução, porque a pessoa vai receber um cartão do Banco do Brasil, vai no mercado, faz a compra aquilo que necessita e está resolvido. Ou seja, você vai minimizar
o problema da pessoa precisar do recurso para se alimentar. Agora, pior aconteceu na minha cidade, porque cidade de Queimados. Teve problema também Teve. com cesta básica? Um queimadense filmou a empresa que fornecia gêneros alimentícios para as escolas, filmou retirando esses gêneros alimentícios. A pessoa estranhou, pô, está tirando aí as coisas da escola. Aí vem o prefeito, que a gente não sabe se é de fato, vem e diz, não... O prefeito de direito, né? O prefeito de direito. O de fato é outro. Aí vem o prefeito de direito, Vilela, vai para as redes sociais e diz o seguinte, não, as empresas estão retirando os gêneros alimentícios que estão lá para que a gente possa preparar as cestas para entregar para as crianças. O prefeito. Pergunta a você, até hoje, ninguém recebeu nenhuma cesta referente aos recursos da educação. Então, é esse tipo de gestão que a gente fica indignado. Fora de sala de aula... Os alunos estão há 3 meses fora de sala de aula e não receberam nenhuma cesta básica, nenhum auxílio financeiro da prefeitura. O que foi distribuído pela Prefeitura de Queimados veio da Secretaria de Estado da Assistência Social. Foi recurso, mas cesta básica doada. Mas foi esse tipo de cesta? Não. Era uma cesta melhor do que essa aí, de fato. Agora, essa cesta da educação... É um escárnio. Essa cesta, dizer que isso é cesta básica e a indignação, né, da pessoa que recebe é justificável. Porque não tem cabimento isso, sabe, Mauro? Eu tive a curiosidade, não. Eu fiquei também, nós aqui todos da produção, ficamos tão revoltados que eu liguei lá para essa mãe. E ela me revelou que todos, né, para Carla Vanessa, me revelou que todas as mães, todas as pessoas, as famílias que recebiam, levavam porque levam, é isso, vão levar. Se der um copo d'água, a pessoa aceita porque está precisando, nós vamos aceitar. Agora, que a indignação foi geral, e agora também em Belfor Roxo, quer dizer, é uma coisa que é igual, possivelmente, em todo o estado. É um padrão de comportamento de entrega. Um padrão, né? Isso. É um padrão de entrega e uma entrega horrorosa, horrível. O senhor concorda que precisa ser bem apurado, melhor apurado, e tem que ter alguém, sei se é o Ministério Público, a própria Assembleia pode, tem a Comissão de Educação da Assembleia, né? Tem vários... Nós temos a Comissão de Educação da Assembleia, nós temos o cidadão que pode fazer reclamação, nós temos o Conselho Alimentar da escola, porque todo alimento fornecido passa pela aprovação do conselho que verifica se aquilo está sendo entregue de forma adequada. Então tem vários mecanismos de controle e isso pode ser usado, né? São recursos federais, oriundos do Programa Nacional de Apoio à Alimentação, né? E esses recursos também são fiscalizados pelo Tribunal de Contas da União, e aí tem Ministério Público Federal, Polícia Federal, tem vários canais aí que essa denúncia precisam chegar a estes canais, para que haja uma apuração devida desse absurdo que a gente acabou de presenciar aqui com você. Muito bem, eu queria te perguntar, já começando o nosso bate-papo, você tem uma trajetória política bem importante no Estado, na Baixada Fluminense, mas não começou agora com os seus mandatos de deputado, né? Você foi deputado por 2 mandatos. Antes disso, você como servidor público, né, um policial civil, um delegado de polícia, chegou ao mais alto posto da Polícia Civil. Foi chefe de Polícia Civil e muita gente me pergunta se foi na época do governo Garotinho. Eu queria saber essa parte, esse pedaço da sua vida. Não foi no governo Garotinho? Não foi. Foi no governo da Benedita da Silva. Sim. Foram 9 meses de governo em que eu, com os mesmos policiais do governo Garotinho, mostrei que era possível fazer uma polícia civil que o policial se orgulhasse de ser policial civil, que a população pudesse confiar. Então, a gente fez um choque de gestão na Polícia Civil e conseguimos
fazer com que os profissionais da segurança, os policiais civis, se comprometessem com um projeto em que a polícia fosse técnica, em que a polícia utilizasse mais a inteligência do que a força. O senhor teve o apoio irrestrito da governadora Benedita? Tive. Eu fui o chefe da Polícia Civil. Interferência política? Eu fui presidente do Sindicato dos Delegados. Sim. E a gente sempre preservou e lutou muito para que não houvesse interferência política. Porque quando você nomeia um delegado distrital, eu, chefe, nomeio o delegado, ele deve satisfação a mim, à sociedade e aos resultados que eu vou cobrar dele. Se eu permito que um político faça a nomeação dele, a obrigação dele passa a ser 50% com o chefe, 50% com o político. E a gente não vai ter os resultados e a cobrança necessária de forma que você consiga ter altivez no comando da instituição. Porque você viu, né, o que aconteceu com o governador no nosso estado. Se a polícia está agindo sem interferência política, ela vai a fundo, doa quem doer. Quando tem interferência política, ela começa a tatear, fica de lado e aí você não avança institucionalmente. Eu sempre trabalhei para investigar e depois prender. Porque quando você investiga para depois prender, você bota o cara na cadeia e o cara não sai, vai ser depois condenado. Sim. E isso, eu tenho vários casos que trabalhei sempre utilizando este padrão, este protocolo, para que a gente pudesse se basear nas provas. E sempre fui muito legalista e isso acabou, esse meu perfil legalista acabou me fazendo dar um voto na Assembleia que foi pela soltura dos deputados, que a população me cobrou muito. Mas eu me baseei nas provas colhidas, que não havia flagrante delito, foi uma prisão em flagrante. Agora, sob o ponto de vista político, eu errei porque eu não atendi o anseio da população, que queria que eles respondessem presos. Mas isso não gerou prejuízo nenhum, sim, porque o voto pela soltura demorou ali 24 horas, o tribunal depois prendeu preventivamente, eles foram processados, julgados e estão cumprindo as suas penas. Então não houve prejuízo. O senhor concorda que boa parte da população ela recebe a informação que não é tão precisa, recebe mais a versão do que o fato e fica ligado no fulano foi preso e não no que o fulano efetivamente cometeu, se é ilegal, se não é ilegal? Isso com uma coisa contamina a outra, às vezes? Contamina, porque é por isso que eu digo para você que eu sempre investiguei para prender. Porque você não pode assassinar reputações. Um mandado de busca e apreensão, em que você não vai encontrar nada, uma prisão em que você depois não consegue levar aquela pessoa a ser condenada por aquela prisão, isso gera, né, para quem não cometeu o crime, para quem não tem prova, isso gera injustiça. E a gente tem que lutar para que a gente possa ter um sistema em que haja justiça. Muito bem, vamos falar agora do deputado, né? Uma passagem grande na época, o senhor era afiliado ao Partido dos Trabalhadores. Eu tive a oportunidade de assistir muito a sua proximidade com o presidente Lula, né? Ele sempre foi muito deferente em relação ao seu jeito de ser. Toda vez que o Lula estava em muitos lugares aqui ou fora da Baixada, ele tinha uma deferência especial, né? O Zaqueu, vem para cá, trazer para o palanque, trazer para o gabinete, trazer para perto dele. Isso de fato aconteceu pelo trabalho, né? E aí, quem vê o Zaqueu hoje, político, que foi deputado por 2 mandatos, por 8 anos, não vê o Zaqueu que entrou para a escola com 9 anos de idade, tinha que sair de Queimados, ir para Anchieta estudar, porque o primeiro colégio que eu consegui vaga foi em Anchieta. Eu saía da escola, comprava um saco de bala para vender no trem, para ajudar em casa. Colhia as frutas na minha casa e vendia na feira. O senhor é de Queimados? Sou de Queimados. Fui jornaleiro, vendi jornal no trem, vendi jornal na praia. Na época em que a Barra não tinha nada, era o Camping Clube. E eu ia vender o jornal no final de semana, né, dos trailers. Então, quem vê o Zaqueu de hoje não consegue enxergar
que isso foi muito difícil. Eu terminei meu primeiro grau, Mauro, com quase 18 anos. E eu dizia para minha mãe, olha, eu só vou conseguir subir na vida se eu estudar muito. E eu sempre, tudo que eu conquistei foi estudando muito. Terminado meu primeiro grau, passei para os concursos públicos das escolas técnicas e militares, fiz a opção em ir para a escola de especialista de aeronáutica, fiquei 2 anos estudando em Guaratinguetá, num colégio interno, vinha para casa uma vez por mês para poder economizar o dinheiro e ajudar minha mãe quando chegasse em casa. E assim foram meus 2 anos de escola de especialista. Terminados os 2 anos, me formei sargento da aeronáutica, voltei para o Rio de Janeiro, não fiz o segundo grau, porque eu fiz a prova do supletivo, peguei o diploma do segundo grau, fiz vestibular do SES Gran Rio, passei para fazer o curso de Direito na UFRJ e na UERJ. Fiz a opção em ir para a UFRJ. Então eu saía de casa às 5 da manhã, pegava o trem, descia em Nova Iguaçu, pegava um ônibus chamado Papa Fila, que levava os militares até o quartel, chegava no quartel às 7 da manhã, saía às 5 da tarde, ia direto para a faculdade, terminei meu curso de Direito com 4 anos, porque eu puxei matérias no turno da tarde, e isso permitiu que eu fizesse a inscrição para o segundo concurso de delegado da Polícia Civil. Já aí com quantos anos? Isso aí eu já tinha, isso foi em 98, me formei em 89, né? E 90 começou o concurso de delegado da Polícia Civil, foi um concurso muito longo, e passei nesse primeiro concurso que fiz. 93 eu fiz a Academia da Polícia Civil, 94 eu deixei a aeronáutica e fui nomeado delegado de polícia. Para você ver a evolução na minha vida, Mauro, é como se eu tivesse sido promovido na aeronáutica de sargento a brigadeiro numa tacada só. Porque o meu padrão de vida mudou completamente e a responsabilidade e a autoridade que eu tinha no exercício da função como delegado da Polícia Civil. Eu fui delegado de primeira classe, com 2 anos fui a segunda, com mais 2 anos fui a delegado de primeira. Com 4 anos eu saí de delegado de terceira para delegado de primeira e com 8 anos eu fui chefe da Polícia Civil. Político. Sem apadrinhamento político. Eu fazia o trabalho técnico e trabalhei muito. Eu conheci Benedita quando ela foi me conhecer para eu ser nomeado chefe da Polícia Civil. E o meu trabalho era reconhecido no Estado, né? Por onde eu passei, sempre fiz um trabalho diferenciado. A valorização profissional é muito importante. E é por isso que digo que, se for escolhido prefeito, eu vou valorizar muito os servidores na prefeitura, os servidores efetivos que carregam o piano. Esses profissionais precisam ser valorizados. E às vezes, ô Mauro, valorização se dá com carinho, com atenção, com cuidado, que muitos servidores não têm isso do prefeito da cidade. Eu queria continuar falando sobre essa questão do servidor, porque em muitos lugares, na maioria das prefeituras do Brasil inteiro, tem um pedaço que são servidores de carreira, ou concursados, ou contratados mais antigos, aqueles que viraram efetivos e tal, por força das leis e das determinações e tal. Mas tem uma parte grande dos chamados cargos comissionados, que aí acontece os apadrinhamentos políticos. Mas eu queria falar sobre isso daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Vamos continuar conversando com Zaqueu, pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados, aqui na nossa Baixada Fluminense. Só existe um lugar onde o dinheiro vem antes do trabalho. No dicionário. Pioneirismo, qualidade de ensino, excelência nas instalações, responsabilidade social e consciência ambiental. Venha para a Unig. Seu futuro começa na mais bem preparada Universidade da Baixada e do Noroeste Fluminense. Unig, Universidade Iguaçu. Estamos mais uma vez de volta com o nosso Fala Baixada. Estou conversando aqui com o Zaqueu, pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados, aqui na nossa Baixada Fluminense. Zaqueu, você ama Queimados, né? Eu percebo que tu gosta da cidade. Mas como é que você explica, por exemplo, que você, sendo do Partido dos Trabalhadores, fez uma aliança com o PMDB do Max? Olha, eu, em determinado momento da minha trajetória política, eu fui eleito deputado estadual. E no momento em que havia uma aliança nacional do PT com o PMDB. Isso gerou muitos recursos para o governo do Estado. Da mesma forma,
gerou recursos para a cidade de Queimados. Então, quando estava havendo essa aliança nacional, estadual, eu acabei, né, por forças das circunstâncias, aceitado fazer esta aliança, e o PT de Queimados indicou a Márcia, que é minha esposa, vice-prefeita. Mas essa aliança, só para mim poder entender bem, porque às vezes as pessoas perguntam e a gente não sabe responder. Essa aliança aqui no Estado foi costurada, de fato, pelos dois padrinhos de casamento do Max, que é o Sérgio Cabral e o deputado Jorge Pisciani? Ou isso foi história, veio lá de cima, veio do governo federal? Isso tinha um alinhamento nacional do Sim. PT, e no Estado, Sérgio Cabral, Jorge Pisciani, trabalharam para me convencer a fazer o mesmo alinhamento, da mesma forma que o PT da cidade de Queimados queria este alinhamento, da mesma forma que o PT do Estado do Rio de Janeiro queria este alinhamento. Então foi por isso que eu aceitei. Mas né? isso foi positivo para a cidade, Olha, esse alinhamento? Aí você me pergunta, foi bom para mim? Para mim foi horroroso, Mauro. Ah, é? Foi péssimo. Sob o ponto de vista político, eu perdi muito. Foi um sacrifício muito grande. A minha mulher, ela foi destratada na prefeitura. Ela era destratada pelo ex-prefeito, sabe? Ela saiu com depressão. Ela teve problema de diabetes adquirida. A minha família sofreu muito com isso, porque em determinado momento a gente rompeu, porque o ex-prefeito Max tentou me derrotar na minha reeleição de deputado. Agora, para a cidade, foi excelente. Por quê? Porque a gente conseguiu trazer muitos recursos, muito mais recursos. O programa Minha Casa Minha Vida em Queimados foi um dos maiores do Estado. E é um programa federal. E é um programa federal. Havia esse alinhamento com o Partido dos Trabalhadores. Queimados ganhou muito em recursos no Estado. A Delegacia Legal de Queimados, fui eu que entreguei, junto com o governador, à doutora Marta Rocha, que era chefe da Polícia Civil. É fruto dessa parceria. E quando eu aceitei, eu coloquei na mesa, quando fui chamado para compor e ajudar o governo do Estado, eu sempre coloquei o seguinte: eu não voto contra policial, não voto contra servidor e quero recurso para a minha cidade. Foram esses os pré-requisitos que coloquei para que eu pudesse, muitas das vezes, votar para dar sustentação a projetos e programas do governo. Eu vou te dar um exemplo: empréstimo para a SEDAI, duplicar a doutora do Guandu. Eu assumi o ônus de votar autorizando o endividamento do Estado, mas coloquei na mesa que Queimados tivesse na linha de frente ao receber os recursos da SEDAI. Uma caixa d'água foi entregue nova, uma outra está quase concluída, a previsão são 4 caixas d'água. Reservatórios, né? A cidade foi cortada de cabo a rabo para receber água quando toda a obra estiver concluída. Canalização dos rios da cidade. Eu estive andando nos rios, tanto no Abel quanto no Camorim, e entregando esses recursos para a cidade. O programa Bairro Novo foi um empréstimo que o governo do Estado se endividou e eu votei autorizando, e Queimados, pelos dados da Prefeitura, programa Bairro Novo, olha lá, são mais de 150 ruas que foram entregues em Queimados no Bairro Novo. Pela estatística do governo do Estado, em torno de 190. Mas este é um legado desta aliança. E aí é importante dizer o seguinte: atividade política, ela tem que servir para você entregar aquilo que a população precisa. Então, sob o ponto de vista pessoal, eu me sacrifiquei muito, mas a população de Queimados ganhou, porque ganhou obras, ganhou recursos, e isso para mim foi o fundamental nesta aliança. Sofri, paguei um preço político, mas a vida faz com que você se recomponha, siga adiante e toque o seu caminho, buscando novas alternativas, né? E eu fui candidato a prefeito na eleição passada, tive 42% dos votos, numa eleição que eles levaram, Mauro, com a eleição fraudada. O chefe da fiscalização do TRE foi preso em flagrante no dia da eleição.
A compra de voto, como o TRE estava comprado, a compra de voto foi descarada na cidade. Teve vereador que perdeu o mandato por causa de compra de voto. Então, mas tudo é provimento de Deus, sabe? A gente tem que... você fica indignado, mas tem que entender que não era aquela hora de eu ser o prefeito. Isso serviu para mostrar que a cidade, quando tinha o deputado Zaqueu, parceiro do prefeito da cidade, a cidade ganhou muitos recursos, muitas obras foram para lá. E quando agora você faz um corte e analisa o governo atual do Vilela, que não tem o deputado Zaqueu, hoje a cidade tem 2 deputados, e você vai ver que a cidade ficou 3 anos e meio, Mauro, sem ter uma única obra nova, sem ter uma única marca que pudesse representar um governo que você possa dizer, não, esse é um bom governo. Queimadense está triste, Queimadense está infeliz, sabe? E o que me dá força para ser novamente candidato a prefeito é a gente entender que hoje eu estou mais maduro, aprendi com meus erros, porque cada vez que você erra, você tem que aprender com esses seus erros, para que você possa crescer enquanto pessoa e identificar aquilo que você tem que fazer diferente para que a gente possa fazer com que Queimados seja novamente uma cidade feliz. Então, eu tenho certeza que tenho condições de apresentar um bom programa de governo, que a gente possa garantir segurança pública para a cidade, que a gente possa melhorar em muito o atendimento na área da saúde, que é totalmente desconectada. Né? Recentemente, agora, há alguns dias, a prefeitura inaugurou uma maternidade. Nós estivemos cobrindo lá. O prefeito Vilela diz que o ganho é dele, prefeito. Por outro lado, o prefeito Max, não, o deputado, mais ou menos, o deputado Max diz que a maternidade só existe porque ele resolveu tudo. Como é que o senhor enxerga? Eu enxergo o seguinte, o prefeito Vilela entregou. Certo. O ex-prefeito Max fechou a maternidade e ela ficou fechada há 6 anos. Ah, foi ele que fechou? Foi ele que fechou. A maternidade está fechada há 6 anos. Se eles dizem que vão fazer 500 partos por mês, multiplica 500 por 12 por 6. Mais de 10 mil pessoas deixaram de nascer em Queimados. Isso é um absurdo. Isso eles não falam. Você está me entendendo? E uma outra coisa, abriram a maternidade com um custo absurdo. Absurdo. Porque se você compara 6 anos atrás, quem fechou a maternidade recebia entre 200 e 250 mil por mês. A maternidade está sendo aberta num custo anual de 20 milhões. Faz as contas. Como é que está superfaturado a entrega do serviço nessa maternidade? E outra coisa, quando você olha aí, o governador prometeu, junto com o deputado, que ia entregar uma maternidade com UTI neonatal. E isto não tem. Não tem. Não tem UTI neonatal. Então você tem uma maternidade... É necessário, né? Você tem uma maternidade ao custo de quase 20 milhões anuais sem UTI neonatal. Então eu vejo que o queimadense merece o melhor, merece a melhor entrega, merece o melhor serviço. E ter a possibilidade de ter a UTI neonatal ali na cidade é fundamental, porque isso faz com que você tenha uma maternidade que esteja totalmente equipada para o que der e vier. Parto de risco hoje você não pode fazer em Queimados. A mãe queimadense vai ter que continuar saindo da cidade para ter o seu filho fora, porque se houver risco com a criança, vai necessitar da UTI neonatal e lá não é o melhor local para que a criança nasça. Zaqueu, todo mundo sabe, né, que o ex-prefeito e atual deputado Max Lemos tem ligações com a família Pisciani, né? A vida inteira teve. De uns tempos para cá, de alguns meses para cá, quando ele veio para Nova Iguaçu para tentar uma candidatura aqui, ele começou a virar as costas para a família Pisciani. É correto classificar essa atitude como sendo traidor da família Pisciani, especificamente do Pisciani? Olha, eu vejo que a família Pisciani está sofrendo da mesma traição que eu sofri, porque ele fez um compromisso de que
me ajudaria para que eu pudesse ser reeleito deputado estadual, me apunhalou pelas costas, porque lançou o Machado deputado estadual, lançou o Jorge Pisciani na cidade, ajudou a eleger o Jorge Pisciani, e eu perdi muito voto nessa eleição. Por isso que eu te digo que essa aliança para mim foi danosa, foi muito prejudicial. Ele mostra que o comportamento dele é esse. É um traço da personalidade dele. É um traço da personalidade dele. Então, aquele que acha que pode confiar, esquece. Olha o passado dos vice-prefeitos da cidade de Queimados a partir da gestão dele. Derrotou todos eles. Todos saíram com problemas. O último agora é o Machado. Brigou também? Brigou também. O Machado, vice-prefeito, é pré-candidato a prefeito. Em dezembro, ele botou para fora a esposa do Machado, disse que era a pior gestão da saúde, para dizer que o Machado ficou Mas com só todo agora, ano. 3 anos só agora, depois, 3 anos depois. Sim. Isso para dizer que o Machado foi responsável por tudo de ruim na saúde e que ele era o cara e iria inaugurar a maternidade. Coisas da personalidade daqueles que vivem traindo. E o Pisciani chegou a hora do Pisciani de também receber a punhalada pelas costas. Mas eu acho que a justiça vai ser feita, porque o processo de perda do mandato dele está galopando. O Ministério Público Eleitoral já foi favorável a que ele perca o mandato, porque o mandato é do partido. Tem o princípio da fidelidade partidária. E ele vai perder, se perder o mandato, e eu acredito que vai perder, naquilo que é a arte dele, de ser infiel. Muito bem. O senhor foi candidato a vice-governador na chapa do, então, candidato a governador Índio da Costa. Para isso, o senhor já tinha saído do Partido dos Trabalhadores. Saiu sem ressentimento, saiu bem do partido, muita gente gosta, ainda hoje a gente percebe isso. Mas se o senhor for eleito prefeito da cidade de Queimados, o senhor pretende auditar, fazer uma auditoria séria, ir atrás e não só auditar, mas dar encaminhamento para onde tem que ir, para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a Controladoria Geral da União, para quem tem que fiscalizar. Aliás, eu acho que essa gente devia vir junto com o recurso, né, o prefeito? Você não acha, não? Vir junto, manda o recurso e manda o acompanhamento. Muitos anos depois, teve roubalheira lá em 1830. Isso não adianta muito, né? O Mauro, muitos vão sentar aqui na sua cadeira e dizer para você, não, eu vou auditar os últimos anos. Eu já comecei a auditoria, Mauro. Comigo não tem conversa, não. O senhor já está auditando? Enquanto cidadão, eu já estou auditando. Primeira fase da auditoria é identificar os contratos que têm suspeita. Eu vou te dar um exemplo. Queimados comprou o teste rápido a R$ 195. É isso. O governo do estado, com todo escândalo, lançou o edital para comprar o teste rápido a R$ 129,80. Tem indício de superfaturamento. Eu já pedi, enquanto cidadão, cópia do processo licitatório, que é a segunda fase, tu recebe o processo, analisa, aí vou identificar as empresas, vou lá fazer o trabalho que o repórter faz, verificar a empresa existe ou é só empresa de papel. A partir daí, encaminhar aos órgãos de controle, Tribunal de Contas e Ministério Público. Este é um único exemplo. Assim como tem este, tem os outros diversos outros processos que a gente está identificando, buscando o contrato, pedindo cópia do processo. Vou te dar um exemplo. Quem ganhou a maternidade para gerenciar a maternidade? É uma instituição especializada em esporte, de São Gonçalo. E a mesma instituição... não tem expertise na área da saúde? A expertise dela declarada é na área do esporte. Sim. Tanto que a sede dela fica no Clube Tamoios, pelo que está no contrato, pelo que está nos documentos. Então, quem está sediado num clube, sua especialidade é o esporte, e está lá no objeto dela. Ela incluiu depois a área da saúde, mas a centralidade da atuação dessa instituição é o esporte. E a mesma instituição ganhou para gerenciar os recursos do CETID, que é um centro de tratamento de diabetes. Então a gente começa a desconfiar. São contratos
que nós vamos fazer a mesma coisa. Pedir cópia, já pedimos cópia do processo. Quando receber o processo, vamos verificar se o processo foi feito dentro da legalidade e vamos, este da maternidade, nós vamos mandar para o Ministério Público para que avalie os custos, porque é inadmissível o valor que está sendo cobrado para que você possa fazer a administração e o gerenciamento da maternidade. Tô Então, lembrando é um uma valor coisa- muito alto. Eu estou lembrando uma coisa aqui que o ex-prefeito sempre fala, e fala ainda hoje, que ele se orgulha em ter asfaltado 500 ruas da cidade. Ele tem que abater as 150 do Bairro Novo, porque ele não fez sozinho. Sim. Eu estive votando lá. Mas a gente consegue ir nas 500 ruas para verificar. Nós temos mostrado que a qualidade do asfalto em muitos bairros, o bairro, por exemplo, Camões, Luiz O asfalto não chegou no Luiz de não Camões. chegou lá. A gente vê que o próximo prefeito, e é uma das coisas que eu pretendo fazer, precisa dar atenção à periferia. Tudo só é feito no centro. Não dá, sabe, Mauro? A gente tem que levar dignidade a todo cidadão queimadense. Cuidar da periferia é fundamental. Aí eu digo de Santo Expedito, que está lá abandonado, Coimbra, Nossa Senhora você da vai no Conceição Nossa Senhora da Conceição, também é. uma parte o Bairro Novo fez, mas quando você vai para dentro do Nossa Senhora da Conceição até chegar na Vila Central, Cantão, você vê que são várias ruas que não tem cuidado. A Estrada dos Caramujos eles não fizeram, que é uma estrada de ligação Com Japeri, né? que vai até Engenheiro Pedreiro. vai até Engenheiro Pedreira. Ou seja, a Vila Central foi feita pelo Bairro Novo, parte da Vila Central. Mas não fizeram a ligação pela Estrada dos Caramujos. E olha, foi feito, a parte de drenagem foi feita. Então, um serviço porco que eles fazem, sabe? O cara faz a drenagem, não coloca o asfalto. Aí daqui a pouco faz o resserviço, porque tem que limpar, tirar, aí é mais dinheiro que vai embora. Com isso, alguém está ganhando para fazer esse resserviço. E É aí que mora o perigo. É aí né? que mora o perigo. É. E quando eu digo que eu já comecei a auditoria, eu quando fui deputado, eu entrei com ação popular para o ex-prefeito devolver 180 mil reais da pavimentação que ele fez, como é que é o nome? Terraplanagem que ele fez, para fazer o estádio. Essa é outra novela. Porque se eu for prefeito, não vai ter papo de estádio, não. Eu vou fazer colégio, porque eu vou priorizar a educação. Você está me entendendo? Porque é um espaço enorme, só fez terraplanagem. Perdeu os recursos, pagou a terraplanagem, devolveu o dinheiro para os cofres da União. O dinheiro foi devolvido? Foi devolvido. Aí o Leonardo era ministro, fez novamente outro convênio para salvar ele, porque senão vai ter que devolver os 180 mil da ação que eu entrei, ação popular. São os absurdos que a gente vê. Quer ver uma outra coisa? A lógica de tirar o dinheiro do morador queimadense. Primeiro, eles espalharam placa de proibido parar e estacionar na cidade toda. Aí, fizeram um depósito e começaram a rebocar os carros da cidade e o cidadão queimadense tendo que pagar taxa do reboque, diária. Aí nós aprovamos na Assembleia uma lei proibindo essa prática. O que eles fizeram? Mudaram a forma de tirar dinheiro do queimadense. Onde era proibido parar e estacionar, virou estacionamento permitido mediante cobrança. E o queimadense está pagando a conta. O povo não é bobo, né? Sabe, não O dá. povo não é E aí, bobo. Mauro, esse é um contrato que no primeiro mês eu já estou. Nos primeiros atos meus, a hora que se sentar na cadeira, eu espero que a gente consiga isso, o primeiro ato é cancelar esse contrato e refazer isso tudo, porque não dá. E aí eu te digo outra coisa. Você vai lá, em frente à Câmara dos Vereadores, pode parar. Na rua lateral, você para parar tem que pagar. Aí em frente a Câmara pode? Em frente à Câmara pode. Em frente à Prefeitura pode. Do lado não pode. Tem que pagar. Você está me entendendo? É, triste Então, demais. não dá. Você tem que ter seriedade com a coisa pública. Sabe? São essas coisas que nos deixam indignados. E é por isso que a gente diz que o queimadense está infeliz e que a gente quer, né, vamos trabalhar muito para que a gente possa ganhar essas eleições para trazer de volta a nossa felicidade. Isso é muito importante.
Ô Zaqueu, eu quero deixar aqui, convidar você, tem muito assunto, né? Tem. Tem muito assunto. A gente tinha essa denúncia hoje, eu tinha prometido fazer um programa inteiro com você, mas em contrapartida vou compensar, pedindo para você voltar aqui no nosso Fala Baixada. Tem muita coisa que o queimadense precisa saber. Por isso eu quero, agradecendo muito o prestígio da sua companhia aqui, infelizmente porque nós estamos com o tempo já estourado, colocar nossas câmeras inteiramente à sua disposição, mas assumindo um compromisso já do seu retorno. Vamos ver se na próxima semana, se você tiver tempo, né? Ou a gente acompanhar você lá na cidade. Vamos compensar essa falha que foi minha, né? Mas a gente não podia deixar passar essa denúncia da mãe que vê você viu com a gente uma cesta básica ridícula, né, entregue pelo governo do estado, pelo secretário de Educação, Pedro Fernandes. Então, as nossas câmeras estão à tua disposição. Primeiro, te parabenizar por priorizar, Mauro, não a entrevista do Zaqueu, mas priorizar essa denúncia absurda, né? E com isso cobrar providências dos órgãos responsáveis, dos órgãos de controle. Isso que a gente precisa cobrar. Dizer para você que vai ser uma honra e um prazer muito grande voltar aqui, porque tem muita coisa do jogo político que a gente precisa conversar para a população entender, né? Eu vi pré-candidato sentando aqui criticando porque eu tenho 5 partidos e tenho 130 candidatos. Isso se chama articulação política. Isso se chama possibilidade de você ter um arco maior de pessoas que abraçaram o nosso projeto. E isso é fundamental para quem disputa uma eleição de prefeito. Aqueles que estão entrando hoje na política, e muitos que criticam e sentaram aqui, não conseguiram nem articular para ter um partido, precisa do deputado para poder conseguir o partido. Como é que vai gerir uma cidade sem articulação política, sem ir aonde precisa, sem buscar os espaços necessários? Todas as vezes que saí de um partido para o outro, eu entrei e saí pela porta da frente. Saí do PT porque o PT não queria que eu fosse candidato a prefeito. O PDT me abriu as portas, fui candidato a prefeito pelo PDT. Saí porque tinha outro projeto de disputa de deputado federal e o PDT não tinha nominata. Fui para o PSD, aceitei ser candidato a vice-governador, não disputei reeleição de deputado. Saí pela porta da frente, a ponto do PDT estar comigo hoje na aliança. Então, nós estamos com 5 partidos, o Patriota, PDT, DC, Patriota, PDT, DC, Avante e o PSD, o meu partido. Todos estruturados, com as nominatas completas, com homens e mulheres com sobra para a gente poder ir ajustando até o final, com a força política necessária para disputar as eleições e, de fato, aquele pouquinho que faltou, a gente poder compensar. Continuo trabalhando para a gente ampliar o arco de alianças e eu espero que a gente chegue às convenções com um grupo muito mais forte, coeso, para que a gente possa, de fato, varrer essa gestão que aí está, fazer auditoria em todos os anos anteriores, não só neste ano que eu já comecei a fazer, e que a gente consiga levar um novo momento para a cidade. A cidade parou 3 anos e meio e a gente quer um governo para governar os 4 anos. E assim nós vamos trabalhar, Mauro, tenha certeza disso. Muito obrigado, Zaqueu. Sucesso na sua campanha. Povo de Queimados, vamos ficar atento. Quem já foi escolhido seu vice-prefeito ainda não? Não. Ainda está num processo de escolha. Precisamos saber também quem vai ser o vice-prefeito do Zaqueu. Conversei aqui com Zaqueu, pré-candidato a prefeito da cidade de Queimados. O Fala Baixada é assim, compromisso com a verdade, compromisso com você. Muitíssimo obrigado pelo prestígio da sua companhia, um grande abraço e até amanhã.